O grande salão de convocação se estendia por 3 quilômetros de pedra polida e cristal vivo. A luz de uma dúzia de estrelas capturadas fluía pelo teto da cúpula, lançando tudo em tons de dourado e violeta. Representantes de 400 espécies ocuparam os assentos ascendentes, seus corpos variando de nuvens de gás senciente a seres de puro pensamento cristalino. Este foi o coração da civilização galáctica. Foi aqui que os poderosos decidiram o destino dos fracos. A embaixadora Helena Vasquez caminhou pelo andar central com a cabeça erguida. Ela tinha 53 anos, mechas grisalhas nos cabelos escuros e olhos castanhos calmos que tinham visto demais para se impressionar com o espetáculo. Atrás dela caminhava sua equipe de 6 diplomatas, todos vestidos com ternos escuros simples. Eles pareciam pequenos em comparação com a vastidão do salão. Eles pareciam frágeis entre seres que poderiam viver 10.000 anos. O árbitro supremo do conselho, um vetrani chamado Cosental, observou a aproximação do humano com todos os 6 olhos. Seu corpo parecia uma grande serpente enrolada no trono de luz, escamas brilhando com cores que não tinham nomes nas línguas humanas. Ele governou o conselho por 800 anos. Ele tinha visto espécies surgirem e caírem como ondas contra a pedra. Os representantes da Terra podem aproximar-se, anunciou. Sua voz transportada pela tecnologia ecoou em todas as mentes presentes. Helena parou no círculo designado no chão. A pedra sob seus pés brilhava fracamente, examinando sua biologia, sua tecnologia, seu nível de ameaça. Ela sabia o que encontraria. Os humanos não eram impressionantes para os padrões galácticos. Reunimos-nos hoje para a classificação da espécie 4479 Gama, conhecida localmente como humanidade, continuou Cosental. O Comitê de Taxonomia concluiu sua avaliação. Autotaxonomista, Retevan apresentará os resultados. Uma criatura de metal vivo desceu dos assentos superiores. Retevan era Ketrani, uma espécie que abandonou a carne há 3 milhões de anos. Sua forma mudava constantemente, linda e perturbadora. A espécie conhecida como humanidade foi avaliada em todas as métricas padrão, anunciou Retevan. Tempo de vida, média de 80 anos, máximo de 120. Classificação, extremamente breve. Capacidade telepática, nenhuma detectada. Classificação, psiquicamente nula. O desenvolvimento tecnológico, alcançado mais rapidamente do que a viagem da luz há 73 anos, expande-se atualmente através de 17 sistemas estelares. Classificação, viagens espaciais juvenis. Helena ouviu sem expressão. Ela esperava isso. Resiliência física, moderada. Capacidade cognitiva, acima da média, mas não excepcional. Regulação emocional, fraca, marcada por extrema volatilidade e comportamentos de apego irracionais. Estrutura social, fragmentada, historicamente propensa a conflitos internos. Murmúrios ecoaram pelo corredor. Várias espécies se mexeram em seus assentos, olhando para os humanos com o que poderia ter sido pena ou desprezo. Com base em uma análise abrangente, concluiu Retevan. O Comitê de Taxonomia recomenda que a humanidade seja designada como uma espécie inferior nos termos do artigo 7 da Carta Galáctica. As palavras pairaram no ar. Espécies menores. Foi a classificação mais baixa possível para uma corrida espacial. Isso significava nenhum direito de voto em assuntos do Conselho. Nenhuma reivindicação territorial além do seu sistema de origem. Nenhuma proteção sob a lei galáctica. Eles existiriam à mercê de poderes maiores. Calcintol ergueu uma garra enorme. O Conselho agora irá votar. Todos a favor da designação menor? As luzes piscaram no salão enquanto os representantes registravam seus votos. Helena observou a contagem subir. 312 a favor. 87 se opuseram. O resto abstendo-se. O movimento continua. Calcintol anunciou. A humanidade é por este meio classificada como uma espécie inferior, com efeito imediato. As suas atuais participações territoriais estão sujeitas à revisão. Os seus acordos comerciais estão suspensos, aguardando renegociação nos termos apropriados. Helena sentiu sua equipe ficar tensa atrás dela.
Ela entendeu a raiva deles. Tudo o que construíram, tudo pelo que trabalharam, foi descartado com voto. Declarado menor por seres que nunca andaram na Terra, nunca viram uma criança humana rir, nunca viram um artista humano criar beleza a partir do nada. Mas ela havia se preparado para esse momento. Todos eles tiveram. A delegação humana pode responder, disse Calcintol, e havia algo quase zombeteiro em seu tom. Ele esperava implorar. Ele esperava raiva. Helena deu um passo à frente. Sua voz era firme e clara. Agradecemos ao Conselho por esta clareza, disse ela. Temos uma pergunta antes de aceitarmos esta designação. Uma onda de surpresa percorreu o corredor. Aceitar. Falar. Calcintol permitido. Esta decisão é final e vinculativa sob o seu estatuto? Uma vez feita, não poderá ser revertida por petição ou recurso. Os olhos do árbitro supremo se estreitaram. A taxonomia da senciência existe há 11 milhões de anos. As suas decisões são permanentes, a menos que as espécies classificadas demonstrem mudanças evolutivas significativas. Isso normalmente requer um mínimo de 100.000 anos. Eu entendo, disse Helena. Então aceitamos sua classificação. O silêncio encheu o salão. Não foi assim que as espécies inferiores responderam. Eles lutaram. Eles imploraram. Eles ofereceram barganhas desesperadas. Eles não aceitaram simplesmente. Responderemos de acordo. Helena continuou. Todas as operações humanas no espaço do Conselho serão ajustadas para refletir o nosso novo estatuto. Estamos gratos pela orientação do Conselho e por nos ajudar a compreender o nosso devido lugar. Ela se curvou, um gesto de respeito que de alguma forma parecia algo completamente diferente. Então ela se virou e caminhou em direção à saída, sua equipe seguindo atrás dela. Dos assentos altos, uma voz antiga falou. Espere, Helena fez uma pausa. Ela olhou para a seção reservada às espécies mais antigas, aquelas que viram galáxias nascer e morrer. Um Varati estava sentado ali, seu corpo como uma montanha de pedra coberta de musgo, olhos que brilhavam com a luz dos sóis moribundos. Você aceita com muita facilidade, humano, disse o Varati. Seu nome era então vasto e ele era mais velho que a própria Terra. Já vi isso antes, uma vez, apenas uma vez. O que aconteceu? Alguém gritou da multidão. Então o vasto ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava carregada de memória. Eles aceitaram. Eles se retiraram. Eles se prepararam. E quando eles retornaram, nada poderia resistir a eles. Nós os chamávamos de calados, que não falam sobre o que se tornaram. Risadas nervosas se espalharam pelo corredor. Os quietos eram um mito, uma história contada para assustar as espécies jovens. Ninguém acreditava que eles realmente existissem. Helena olhou para o antigo Varati. Seus olhos se encontraram na vasta distância. Ela não sorriu, não ameaçou, não demonstrou nenhuma emoção. Nós não somos os quietos, ela disse simplesmente. Somos humanos. Isso será suficiente. Ela saiu do corredor. As portas se fecharam atrás dela com um som semelhante ao de um trovão. No corredor além, sua equipe a cercou. Seus rostos mostravam o esforço de manter a compostura. Então é isso, disse David Shum, seu vice. Décadas de trabalho. Tudo o que construímos. Não, Helena disse. Tudo o que fingimos construir. O verdadeiro trabalho sempre acontecia em outro lugar. Ela pegou um dispositivo de comunicação e digitou um código que apenas 12 pessoas no universo conheciam. Este é Vasquez, ela disse. Classificação confirmada conforme esperado. Comece o nascer do sol do protocolo. Uma voz respondeu calma e profissional. Entendido, embaixador. O nascer do sol está ativo. Todos os ativos passando para posições secundárias. Conclusão estimada, 18 meses. Helena encerrou a ligação. Ela olhou para sua equipe e pela primeira vez se permitiu um pequeno sorriso. Eles nos deram exatamente o que precisávamos. Disse ela.
Uma razão para parar de fingir. Um motivo para mostrar a eles o que realmente somos. David franziu a testa. O que somos realmente? Helena começou a caminhar em direção ao navio deles. Paciente, ela disse. Somos muito, muito pacientes. E estamos nos preparando para este dia desde antes de saberem que existimos. De volta ao grande salão de convocação, o conselho passou a tratar de outros assuntos. A questão humana estava resolvida, já esquecida. Uma espécie menor, nada mais. Eles desapareceriam na obscuridade, assim, cara você antes deles. Só então Vast permaneceu perturbado. Ele viveu 9 bilhões de anos. Ele viu impérios crescerem e caírem, viu espécies ascenderem à divindade e outras desmoronarem até virar pó. Ele conhecia os sinais de perigo. E nos olhos do embaixador humano, ele viu algo que gelou até mesmo seu antigo coração. Ele tinha visto certeza. A certeza absoluta e inabalável de quem sabe exatamente o que está por vir. Ele tentou avisar o conselho. Apresentou objeções formais, solicitou vigilância adicional, exigiu a revisão da classificação. Eles o ignoraram. Eles o chamaram de paranoico, disseram que sua idade finalmente o havia alcançado. Então Vast fez a única coisa que pôde. Ele assistiu. Ele esperou. E ele se perguntou o que a humanidade estava construindo nos espaços entre as estrelas, nos lugares que ninguém mais pensava em olhar. Ele se perguntou se a galáxia sobreviveria à resposta. 3 meses depois, ele começaria a descobrir. E então já seria tarde demais para mudar alguma coisa. Os humanos aceitaram seu lugar. Agora eles fariam a galáxia aceitar o que isso realmente significava. 3 meses se passaram. A galáxia continuou a girar. O comércio fluía ao longo de rotas antigas. As guerras tremeluziram e morreram em setores distantes. O conselho governou como sempre. Seguro em seu poder. Confiante em sua sabedoria. E a humanidade começou a desaparecer. Tudo começou devagar. Tão lentamente que ninguém percebeu a princípio. Uma empresa de navegação fechou seus escritórios no Nexus Prime. Uma parceria de pesquisa terminou silenciosamente no mundo natal dos Ratanin. Engenheiros humanos que trabalhavam num grande projeto de construção terminaram os seus contratos e não os renovaram. O Merchant Guildmaster Vostralen foi o primeiro a levantar preocupações. Ele era Ket Rani, como alto taxonomista, mas lidava com comércio e não com classificação. Seu corpo vivo de metal estava na Câmara Econômica do Conselho, exibindo gráficos e números que não faziam sentido. O volume do comércio humano diminuiu 47% em 90 dias, informou. Eles estão se retirando de todos os principais espaços do Conselho de Marketing. Deixe-os recuar, disse o conselheiro Ratoma, um enorme ser insetoide com olhos compostos que brilhavam como diamantes negros. Eles são uma espécie menor. Seu comércio era insignificante. Com todo o respeito, vereador, não foi. Vostralen mudou sua exibição. Comerciantes humanos especializaram-se em bens que não eram considerados de produção por outras espécies. Produtos farmacêuticos de pequenos lotes. Componentes de precisão para a tecnologia mais antiga. Suplementos agrícolas para mundos colônias. Itens muito pequenos para os grandes produtores se preocuparem. Então outras espécies preencherão a lacuna. Esse é o problema, vereador. Ninguém mais produz esses itens. As margens de lucro eram muito pequenas. Somente os humanos, com sua curta expectativa de vida e estranha urgência, achavam que valia a pena persegui-los. A Câmara ficou em silêncio. As espécies de vida curta muitas vezes buscavam oportunidades que as raças de vida mais longa ignoravam. O retorno sobre o investimento não significava nada para um ser que viveria por milênios. Quão sério é isso? Perguntou o outro conselheiro. Vostralen hesitou. O consórcio Retani já sofreu escassez de uma enzima farmacêutica que previne a deterioração neural na sua população idosa. Sem fornecedores humanos, terão de desenvolver a sua própria capacidade de produção. Tempo estimado para conseguir isso. 15 anos. 15 anos?
As asas do conselheiro Rethesoma zumbiram de agitação. Os Retani declararam os humanos inferiores em voz alta. Eles lideraram a votação contra eles. Sim, disse Vostralen. E agora eles verão os mais velhos sofrerem durante 15 anos enquanto aprendem a fazer o que os humanos forneceram ao custo de pedir. A notícia da escassez se espalhou. Os Retani exigiram que a humanidade retomasse o comércio imediatamente. Eles enviaram missões diplomáticas à Terra, às colônias humanas, a todos os postos avançados humanos que puderam encontrar. O embaixador Vasquez recebeu-os com perfeita polidez. Adoraríamos ajudar, disse ela, com uma expressão sincera. Mas somos uma espécie inferior. Certamente o grande Retano-consórcio não pode depender de seres tão primitivos como nós para algo tão importante. Seria inapropriado nos envolvermos em assuntos acima de nossa posição. Isto é um absurdo, balbuciou o enviado de Retani. Estamos oferecendo pagamento. Taxas-prêmio. Nomeie seu preço. Não se trata de preço. O Conselho determinou que não temos capacidade para acordos comerciais complexos. Devemos aceitar sua sabedoria. Simplesmente não somos avançados o suficiente para ajudá-lo. O enviado saiu furioso. Helena observou ir sem nenhuma expressão no rosto. Por dentro, ela sentiu algo que não conseguia nomear. Não satisfação. Não vingança. Algo mais silencioso. Algo que estava esperando há muito tempo. À medida que a crise comercial se aprofundava, surgiu outro problema. As naves humanas começaram a traçar novas rotas através de regiões do espaço que outras espécies evitavam. Os Vetrani chamavam essas áreas de zonas mortas. Locais onde anomalias gravitacionais e tempestades de radiação podem viajar são perigosos e não lucrativos. Mas os humanos voaram através deles sem dificuldade. Como eles estão fazendo isso? Exigiu o árbitro supremo Cossental. Relatórios de inteligência encheram as telas diante dele. Vasos humanos. Milhares deles atravessam as zonas mortas com a mesma facilidade com que navegam em águas calmas. Seus navios são diferentes, informou seu chefe de inteligência. Menor. Mais manobrável. Projetado para condições que consideramos perigosas. Eles parecem estar construindo essas embarcações há décadas. Décadas? Antes mesmo de nos contatarem? Sim, árbitro supremo. Muito antes, Cossental sentiu frio apesar do calor do seu trono. Os humanos alcançaram resultados mais rápidos do que viajaram há 73 anos. Eles contataram o Conselho há apenas 40 anos. O que eles estavam fazendo nesses 33 anos de silêncio? Há mais. O chefe da inteligência continuou. Detectamos atividade de construção nas bordas do espaço mapeado. Construção maciça. Nossos drones de vigilância capturaram imagens. A tela mudou. Os 6 olhos de Cossental se arregalaram. Navios. Milhares e milhares de navios. Agrupados em torno de estruturas que superavam tudo que o Conselho já havia construído. Estações do tamanho de luas. Plataformas de defesa repletas de armas que não correspondiam a nenhum design conhecido. Uma rede de instalações abrangendo pelo menos 12 sistemas estelares. O que é isso? Cossental sussurrou. Não conhecemos o árbitro supremo. Nossos drones foram detectados e destruídos antes que pudessem coletar mais informações. Mas os nossos analistas estimam que a construção está em curso há pelo menos 50 anos. 50 anos. Os humanos vêm construindo isso desde antes de se anunciarem para a galáxia. Embora desempenhassem o papel de recém-chegados ávidos, enquanto se submetiam à classificação e comercializavam bens menores, preparavam-se para algo completamente diferente. Chame o embaixador humano, ordenou Cossental. Imediatamente, Helena Vasquez chegou 3 dias depois. Ela entrou na Câmara do Conselho com a mesma expressão calma que usará no dia da classificação. O mesmo terno simples. Os mesmos olhos firmes. Mas algo mudou. Os membros do Conselho podiam sentir isso. Ela não parecia mais pequena para eles.
Ela parecia alguém que fingia ser pequena e finalmente parou. Embaixador Vasquez, começou Cosental, com a voz tensa de raiva controlada. Explique o que o seu pessoal está construindo nas zonas mortas. Helena inclinou a cabeça. Somos uma espécie inferior, árbitro supremo. Certamente, qualquer coisa que construímos não pode ser motivo de preocupação para o grande conselho. Não brinque comigo. Vimos suas instalações. Seus navios. Suas armas. Helena assentiu. Você envia drones para o nosso território sem permissão. Isso foi imprudente. Mas já que você pergunta, vou explicar. Ela ergueu a mão e uma exibição holográfica se materializou acima da palma da mão. Tecnologia que o Conselho não reconheceu. A tela mostrava um mapa da galáxia com instalações humanas marcadas em azul. O que você viu é a rede de bastiões que Helena disse. 12 sistemas estelares, totalmente desenvolvidos, autossustentáveis, defendidos, capazes de sustentar toda a população humana indefinidamente. O Conselho olhou para o Dijog em silêncio. Começamos a construção há 52 anos, continuou Helena. Quando alcançamos pela primeira vez uma viagem mais rápida que a da luz, não nos anunciamos. Nós ouvimos. Nós assistimos. Estudamos a sua civilização, a sua política, o seu sistema de classificação. Você nos espionou, acusou Rezoma. Aprendemos sobre você. Há uma diferença. A voz de Helena permaneceu calma. Vimos como você tratou espécies que considerava inferiores. Vimos o padrão. Novas espécies chegam com esperança. Eles são classificados. Aqueles considerados dignos são bem-vindos. Aqueles considerados indignos são explorados, marginalizados e eventualmente esquecidos. Sabíamos em qual categoria cairíamos. Então por que entrar em contato conosco? Cosental exigiu. A expressão de Helena suavizou-se, apenas ligeiramente. Porque esperávamos estar errados. Esperávamos que, se o abordássemos com boa vontade, se contribuíssemos para sua civilização, se provássemos o nosso valor através da ação e não da biologia, vocês pudessem ver-nos de forma diferente. Ela fez uma pausa. A Câmara estava totalmente silenciosa. Demos-lhe 40 anos para provar que estávamos errados. Você não fez isso. A tela mudou, mostrando a escala da capacidade humana. Navios. Armas. Tecnologia que combinou. Projetos galácticos com inovações que o Conselho nunca imaginou. Então agora estamos indo embora, disse Helena. A rede de bastiões está completa. Não precisamos do seu comércio. Não precisamos da sua proteção. Não precisamos de nada de seres que nos olhem e vejam apenas as nossas limitações. Isto é uma ameaça, disse Cosental. Não, árbitro supremo. Esta é uma saída. Helena baixou a mão e a tela desapareceu. Você nos declarou menores. Simplesmente nos preparamos para viver como se isso fosse verdade. Não precisando de nada daqueles que nos desprezam. Dos assentos superiores, a antiga voz de Tenvas ressoou pela câmara. Você não vai embora. Você está nos mostrando o que perderemos. Helena olhou para o velho Varati. Algo aconteceu entre eles. Reconhecimento, talvez. Entendimento. Sim, ela admitiu. Nós somos. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Ninguém se moveu para detê-la. Ninguém sabia o que dizer. Na soleira, ela fez uma pausa e olhou para trás. O Conselho tem 1 ano para reconsiderar sua decisão. Depois disso, a humanidade fechará permanentemente as suas fronteiras. Não negociaremos com você. Não falaremos com você. Existiremos como se você não existisse. Porque foi isso que você nos ensinou a querer. Ela sorriu e foi a expressão mais triste que qualquer um deles já viu. Queríamos apenas ser iguais. Você nem poderia imaginar isso. Agora você aprenderá o que perdeu. A porta se fechou atrás dela. O Conselho permaneceu em silêncio atordoado. Rodeado pelo seu antigo poder e pela certeza da sua idade.
E me perguntei pela primeira vez se eles teriam cometido um erro terrível. Nas zonas mortas, as naves humanas continuaram o seu trabalho. A rede de bastiões ficou mais forte a cada dia. E o relógio começou a contar. 1 ano. O Conselho teve 1 ano para mudar tudo. A maioria deles não acreditava que precisava. Eles aprenderiam que a sessão de emergência começaria à meia-noite, horário galáctico padrão. Todos os assentos no grande salão de convocação estavam ocupados. Representantes que não participavam de uma reunião do Conselho há séculos viajaram pela galáxia para estarem presentes. A atmosfera crepitava de tensão e medo, e algo que parecia perigosamente próximo do pânico. O árbitro supremo Cosental deu início à sessão. Sua voz carecia da confiança habitual. Convocamos o embaixador Vesquez para explicar detalhadamente a posição da humanidade. Antes de ela falar, lembro a todos os representantes que esta é uma sessão diplomática. O que quer que aprendamos, responderemos com a dignidade necessária para nos enquadrarmos neste conselho. As portas se abriram. Helena Vesquez entrou, mas não caminhou sozinha. Atrás dela veio uma procissão de humanos diferente de qualquer outra que o conselho já tivesse visto. Oficiais militares em uniformes impecáveis. Cientistas carregando exibições holográficas. Engenheiros com tablets de dados. Uma delegação inteira que se movia com a precisão de quem esperou a vida inteira por esse momento. Helena tomou seu lugar no círculo central. Sua equipe se espalhou atrás dela, um muro de capacidade humana que de repente parecia muito maior do que seus números sugeriam. O conselho tem dúvidas, disse ela. Estou aqui para respondê-los. Mas primeiro, gostaria de lhe mostrar uma coisa. Ela gesticulou e os sistemas de exibição da câmara foram ativados. Mas as imagens não vieram da tecnologia do conselho. Eles vieram de sistemas humanos que de alguma forma interagiram com as máquinas antigas sem permissão. O Conselho viu a Terra, não como a conheciam pelos relatórios de vigilância, mas como os humanos a conheciam. Cidades brilhando à noite como jóias espalhadas. Florestas que se estendem por continentes. Oceanos que mudaram do azul para o verde e para o prateado sob céus em mudança. Crianças brincando nos parques. Artistas pintando murais nas paredes. Músicos enchendo as ruas de som. É isso que protegemos, disse Helena. É por isso que construímos a rede Bastião. Não porque quiséssemos poder sobre você, mas porque queríamos garantir que, independentemente do que você decidisse, nossa casa sobreviveria. As imagens mudaram. Agora eles mostraram história. História humana. Guerras, pragas e desastres. Impérios subindo e descendo. Escravidão e libertação. Genocídio e reconciliação. O pior da humanidade e o melhor. Desnudados diante de seres que os consideraram primitivos. Nós sabemos o que somos, Helena continuou. Nós somos jovens. Somos emocionais. Cometemos erros terríveis. Nós machucamos uns aos outros de maneiras que nos envergonham. Mas também curamos. Nós também crescemos. Também saímos de cada desastre mais fortes do que antes. Isto é irrelevante. O conselheiro Retiom me interrompeu. Não estamos aqui para uma aula de história. Estamos aqui para discutir a ameaça que vocês representam para a estabilidade galáctica. Não há ameaça, disse Helena. Nunca houve. É isso que estou tentando mostrar a você. Ela trouxe novas exibições. Especificações técnicas. Composições da frota. Capacidades de armas. Toda a extensão do poder militar humano foi revelada sem hesitação ou vergonha. Os números eram surpreendentes. O Conselho tinha 12.000 navios de guerra capazes de combate interestelar. A humanidade tinha 47.000. As armas mais poderosas do Conselho poderiam destruir um planeta. As armas humanas poderiam destruir uma estrela. Você escondeu isso de nós, disse Calcento. Sua voz é apenas um sussurro. Nós desenvolvemos isso silenciosamente, Helena corrigiu. Não escondemos nada. Você simplesmente nunca perguntou.
Você olhou para nossas vidas curtas e presumiu que não poderíamos alcançar o que as espécies de vida mais longa alcançaram. Você estava errado. Como? Exigiu Retivanor, o alto taxonomista. Como você poderia desenvolver essa tecnologia em poucas décadas? Helena sorriu e não houve zombaria nisso. Apenas um estranho tipo de orgulho. Por que não temos tempo para esperar? Sua espécie vive 10.000 anos. Você poderia se dar ao luxo de aperfeiçoar a tecnologia ao longo dos séculos. Não podemos. Inovamos ou morremos. Corremos riscos que você nunca consideraria porque toda a nossa vida é um risco. Cada geração de humanos tem que provar seu valor. Tem que construir. Tem que criar. Ou tudo o que fizemos irá desmoronar. Ela deu um passo à frente. Sua voz aumentando com paixão, ela raramente se permitia demonstrar. Você chama nossas vidas curtas de fraqueza. Eles são nossa maior força. Todo ser humano vivo sabe que seu tempo é limitado. Todo ser humano vivo trabalha como se amanhã fosse seu último dia. Não temos o luxo da paciência. Nós queimamos intensamente porque não temos outra escolha. A Câmara ficou em silêncio. Pela primeira vez, o Conselho estava realmente vendo a humanidade. Não como uma espécie primitiva a ser classificada e descartada, mas como algo totalmente diferente. Algo que eles nunca imaginaram. Você poderia ter nos conquistado. Então Vast disse de seu assento alto. Sua voz antiga tremia com algo que poderia ser admiração. Com este poder, você poderia ter varrido a galáxia. Por que você não fez isso? Helena se virou para encarar o velho Farati. Quando ela falou, sua voz era suave. Porque a conquista não é o que queremos. Nunca foi. Ela trouxe uma exibição final. Um documento escrito em todos os idiomas de todas as espécies da galáxia. As palavras brilhavam no ar acima dela. Quando estudamos pela primeira vez sua civilização, vimos muitas coisas. Poder, conquista, ordem, mas também vimos outra coisa. Vimos espécies vivendo com medo umas das outras. Vimos sistemas de classificação que diziam aos seres que eles valiam menos do que outros devido à forma como nasceram. Vimos uma galáxia dividida entre aqueles que governam e aqueles que servem. Seus olhos percorreram a Câmara. Não queríamos substituí-lo no topo desse sistema. Queríamos acabar totalmente com o sistema. Murmúrios varreram os representantes. Isto não era o que eles esperavam. Tinham se preparado para ameaças, para exigências, para as ambições de uma potência em ascensão. Eles não estavam preparados para isso. Este documento, Helena continuou. É um projeto de carta para uma nova forma de cooperação galáctica. Chamamos isso de Pacto Aberto. Seu princípio básico é simples. Nenhuma espécie é inerentemente maior ou menor que qualquer outra. O status é conquistado por meio da ação, da contribuição, da maneira como você trata os mais fracos do que você. Você destruiria 11 milhões de anos de ordem, disse Calcental. Eu substituiria por algo melhor. A voz de Helena estava calma, mas inflexível. A sua ordem manteve a paz entre os poderosos, sacrificando a dignidade dos fracos. Isso não é ordem. Isso é tirania com boas maneiras. E se recusarmos? Soma exigiu. Se rejeitarmos o seu pacto e o seu idealismo, nada muda. A humanidade se retira. Selamos nossas fronteiras. Vivemos em nossa rede de bastiões e você continua como sempre fez. Helena fez uma pausa. Mas pergunto-me quanto tempo durará a sua ordem quando o resto da galáxia vir o que é possível. Ela gesticulou e o display mostrou algo novo. Mensagens. Milhares de mensagens de espécies de toda a galáxia. Espécies menores. Culturas marginalizadas. Seres que ouviram durante toda a sua existência que não eram bons o suficiente. Eles estavam perguntando sobre o Pacto Aberto. Eles estavam perguntando se a humanidade os aceitaria. Eles estavam perguntando se realmente havia um lugar onde pudessem ser iguais. Você vê, Helena disse calmamente. Não somos os únicos que sonhamos com algo melhor.
Somos simplesmente os primeiros com o poder de torná-lo real. O conselho entrou em erupção. Os representantes gritaram uns com os outros. Alianças antigas foram fraturadas em tempo real à medida que as espécies se voltavam umas contra as outras. Culpar e acusar. Alguns exigiram que a humanidade fosse destruída imediatamente. Outros defenderam a negociação. Outros ainda apelaram à reforma do próprio conselho. Apesar de tudo, Helena permaneceu calma no centro. Ela tinha feito o que veio fazer. Ela havia plantado uma semente. Agora ela veria se a galáxia teria coragem de deixá-la crescer. A voz de Plenvas cortou o caos. Silêncio. A Câmara ficou imóvel. Mesmo o árbitro supremo não desafiou o ser mais velho na sala. Tenho observado a ascensão e queda de civilizações durante 9.000 milhões de anos. Fenvas disse. Já vi impérios que se estendiam por galáxias desmoronarem até virarem nada. Vi espécies ascenderem à divindade e outras se destruírem na loucura. E em todo esse tempo aprendi uma verdade. Ele se inclinou para a frente, seus olhos antigos fixos em Helena. A mudança vem quer queiramos ou não. A única escolha que temos é guiá-lo ou sermos levados por ele. Ele se virou para encarar o conselho. Esses humanos nos oferecem a chance de guiá-lo. Construir algo novo em vez de ver tudo o que fizemos ruir sob o seu próprio peso. Eu digo para aproveitarmos essa chance. Você nos renderia a uma espécie com apenas 100 anos de idade. Peterson exigiu. Gostaria que escutássemos uma espécie suficientemente sábia para oferecer parceria em vez de exigir submissão. A voz de Fenvast endureceu. Eles poderiam nos destruir. Eles optaram por não fazê-lo. Eles poderiam nos conquistar. Em vez disso, eles ofereceram igualdade. Quando foi a última vez que algum de nós demonstrou tal moderação? Ninguém respondeu. A questão pairava no ar, carregada de implicações que nenhum deles queria enfrentar. Helena deu um passo à frente uma última vez. Você tem 6 meses. Em 6 meses, a humanidade começará a trabalhar com uma ordem galáctica reformada ou selaremos as nossas fronteiras para sempre. A escolha é seu. Ela se virou e caminhou em direção à porta, com sua delegação seguindo em perfeita formação. Na soleira, ela fez uma pausa. Viemos até você há 40 anos com esperança. Você respondeu com desprezo, mas ainda estamos aqui, ainda lhe oferecendo uma chance. Isso é quem somos. Isso é o que você chama de abençoador. A porta se fechou atrás dela. O conselho sentou-se em silêncio, rodeado pelo peso de 11 milhões de anos, e questionou-se se teriam coragem de deixar isso passar. 6 meses. O futuro da galáxia seria decidido em 6 meses. E pela primeira vez na história registrada, a decisão não estava nas mãos do conselho. A galáxia começou a fratura. 3 semanas após o ultimato de Helena, os primeiros pedidos formais chegaram ao conselho. A República Thyssen, uma pequena civilização de seres aquáticos que foi classificada como inferior durante 200.000 anos, anunciou a sua intenção de se retirar da jurisdição do Conselho e procurar ser membro do Pacto Aberto da Humanidade. O Conselho negou o pedido. Sob a lei galáctica, nenhuma espécie poderia partir sem a aprovação da maioria. O Thyssen não teve voz nessa votação. Você não pode nos manter prisioneiros, disse o embaixador da Thyssen. Suas guelras queimando com raiva reprimida. Nunca concordamos com esse acordo. Foi imposto a nós antes que tivéssemos o poder de resistir. A lei é a lei. O conselheiro Rechoma respondeu. Aplica-se a todas as espécies. Foi escrito pelos poderosos para o benefício dos poderosos. Isso não é uma qualidade. Isso é controle. Os Thyssen não estavam sozinhos. Mais 2 espécies solicitaram retirada na semana seguinte. Depois mais 5. Depois, 12. O gotejamento tornou-se uma inundação, à medida que espécies menores em toda a galáxia viram a sua oportunidade de escapar de um sistema que nunca lhes tinha servido. O Conselho tentou manter a ordem. Eles ameaçaram sanções. Eles implantaram missões diplomáticas.
lembraram a todos a estabilidade que o sistema Actual proporcionava. A paz que durou milhões de anos. Mas as palavras só eram vazias agora. Todos tinham visto as exibições humanas. Todos viram a escolha que a humanidade fez quando detinha um poder esmagador. Eles poderiam ter exigido submissão. Eles ofereceram parceria. O embaixador Vasquez estabeleceu uma estação diplomática temporária na fronteira do espaço humano. Todos os dias representantes de diferentes espécies viajavam para falar com ela. Alguns vieram perguntar sobre o Pacto Aberto. Outros vieram simplesmente para ver se as histórias eram verdadeiras. É real? Perguntou o Crucian Voi, um ser de chama viva que viajou 3 meses para chegar à estação. Você realmente oferece igualdade para todos? É real, Helena assegurou-lhe. Qualquer espécie que aderir ao pacto terá a mesma voz que qualquer outra, incluindo os humanos. Mas você é o mais forte. Como podemos confiar que você não assumirá simplesmente o controle quando lhe convier? Helena sorriu. Ela havia respondido a essa pergunta muitas vezes. Porque o compacto foi concebido para evitar que qualquer espécie ganhe domínio. As decisões exigem amplo consenso. O poder notarial é distribuído. Os sistemas econômicos estão equilibrados. Nós o construímos especificamente para tornar a tirania impossível, até mesmo para nós mesmos. Por que você faria isso? Você poderia governar. Não queremos governar. Queremos viver numa galáxia onde os nossos filhos não tenham medo de serem conquistados. A melhor maneira de conseguir isso é criar um sistema onde a conquista não faça sentido para ninguém. A multidão Anvoi ficou em silêncio por um longo momento, as chamas tremeluzindo com pensamentos. Finalmente, ele baixou a cabeça. Meu povo tem sido inferior a 800.000 anos. Tínhamos esquecido como era a esperança. Você nos lembrou. Histórias como essa se espalharam pela galáxia. Cada um deles enfraqueceu o controle do Conselho. Cada um fortaleceu o movimento em direção a algo novo. Mas nem todos aceitaram a mudança pacificamente. O consórcio Ritani foi a voz mais forte a clamar pela classificação inferior da humanidade. Eles tinham mais a perder com uma nova ordem, onde as vantagens da idade e do poder estabelecido nada significavam. Como os meses destruídos e a sua influência desmoronou, os seus líderes ficaram desesperados. O ataque veio sem aviso. Um comboio de abastecimento humano viajava pelo espaço neutro, transportando suprimentos médicos para uma espécie que sofria de uma praga que as empresas farmacêuticas Ritani se recusaram a tratar. Foi uma missão de misericórdia, desarmada, claramente marcada com símbolos humanitários. A frota Ritani interceptou-os de qualquer maneira. Esses suprimentos são recursos galácticos, anunciou o comandante Ritani. De acordo com a lei municipal, eles devem ser distribuídos através dos canais apropriados. Você os entregará imediatamente. A comandante do comboio, uma jovem chamada Sarah Shen, respondeu com calma. Esses suprimentos foram fabricados por humanos, utilizando materiais humanos no espaço humano. Eles não estão sujeitos à lei municipal. Você é menor. Você não tem o direito de negociar sem a aprovação do Conselho. Não estamos negociando. Estamos prestando ajuda gratuitamente a quem precisa. Então você está perturbando a ordem galáctica. Rendam-se ou tomaremos os suprimentos à força. Sarah olhou para sua tripulação. Eles não eram soldados. Eram médicos, engenheiros, trabalhadores humanitários que se voluntariaram para ajudar estranhos necessitados. Eles não tinham armas. Eles não podiam lutar, mas tinham outra coisa. Muito bem, disse Sarah. Se você insistir em levar esses suprimentos à força, não resistiremos. Mas quero que saiba que estamos transmitindo todo este encontro em todas as frequências que pudermos alcançar. Todas as espécies da galáxia verão o que o consórcio Ritani considera um comportamento apropriado. O comandante Ritani hesitou. Você está blefando. Verifique seus sensores. Ele fez. O comboio estava transmitindo desde o momento da interceptação. Cada palavra, cada imagem,
Cada momento das naves de guerra Ritani ameaçando trabalhadores humanitários desarmados estava a ser transmitido por toda a galáxia em tempo real. Isso não muda nada, rosnou o comandante. Mas sua voz havia perdido a confiança. Isso muda tudo, Sarah respondeu. Você pode levar nossos suprimentos. Você pode destruir nossos navios. Mas você não pode impedir a galáxia de ver quem você realmente é. Os Ritani levaram os suprimentos. Eles não destruíram o comboio. Talvez eles temessem a resposta ou talvez uma pequena parte deles sentisse vergonha. De qualquer forma, isso não importava. A transmissão foi vista por bilhões. A imagem dos navios de guerra Ritani cercando navios humanitários desarmados tornou-se o símbolo de tudo que havia de errado com a velha ordem. Espécies que estavam indecisas de repente descobriram que sua escolha era clara. No espaço de uma semana, 47 espécies solicitaram formalmente a adesão ao Pacto Aberto. O Conselho não poderia negar todos eles. O sistema estava quebrando. Cosental convocou uma sessão de emergência. A Câmara estava meio vazia agora. Muitos representantes deixaram de comparecer, não vendo sentido em participar de uma instituição que estava claramente morrendo. Devemos agir de forma decisiva. O vereador Rhett Hesselman instou. Se não esmagarmos esta rebelião agora, perderemos tudo. Como você propõe esmagá-lo? Então o Vasto perguntou. Os humanos têm mais naves do que nós. Melhores armas. E agora têm o apoio de metade das espécies inferiores da galáxia. Então fazemos um exemplo de alguém. Destrua algumas colônias humanas. Mostre a eles que seu poder tem limites. E se eles responderem na mesma moeda? Se eles destruírem nossas colônias? Os olhos compostos de Rhett Hesselman brilharam de fúria. Eles não ousariam. Não? Eles construíram sua rede de bastiões para sobreviver exatamente a essa guerra. Eles se prepararam para atacarmos. Eles esperavam por isso. Você realmente acredita que eles não têm nenhum plano de retaliação? A Câmara ficou em silêncio. Uma coisa era falar sobre ações decisivas. Outra era encarar a realidade de que tal ação poderia receber uma resposta esmagadora. Existe outra opção, disse uma voz do fundo da Câmara. Todos se viraram. O embaixador Vasquez estava na porta. Ela não havia sido convocada. Ela não pediu permissão. Ela simplesmente havia chegado, como se pertencesse àquele lugar. Como você entrou aqui? Cosental exigiu. Seus sistemas de segurança não são tão seguros quanto você acredita. Helena caminhou calmamente até o andar central. Mas eu não vim para envergonhar você. Vim lhe oferecer uma saída. Você não precisará de sua misericórdia. Rhett Hesselman cuspiu. Isto não é misericórdia. Isso é praticidade. A voz de Helena era firme e clara. O conselho está falhando. Todos podem ver isso. Você pode lutar para preservá-lo e perder tudo. Ou você pode nos ajudar a construir algo melhor. O que você gostaria que fizéssemos? Cosental perguntou. Vote para dissolver o conselho. Endossar o Pacto Aberto. Ajude-nos a criar uma nova Assembleia Galáctica onde todas as espécies tenham voz igual. Isso é rendição. Isso é sobrevivência. Helena se aproximou do árbitro supremo. Você governou por 800 anos. Você viu a galáxia em paz. Você realmente acredita que a paz continuará se você tentar manter o poder pela força? Você realmente acredita que as espécies inferiores aceitarão sua autoridade depois do que os Jatani fizeram? Cosental ficou em silêncio por um longo momento. Seus 6 olhos estudaram o humano diante dele. Pequeno. Apresentação. Mortal. E de alguma forma, oferecendo-lhe impossivelmente um futuro que ele não havia imaginado. Você nos deixaria ficar? Ele finalmente perguntou. Mesmo depois de tudo que fizemos? Sim, Helena disse simplesmente. Porque é disso que trata o pacto. Não é punição pelo passado. Parceria para o futuro. Ela recuou e dirigiu-se a toda a Câmara. Você tem 1 mês.
Um mês para decidir se você fará parte do que vem a seguir ou se será lembrado como aquele que atrapalhou o progresso. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Na soleira, ela fez uma última pausa. Nós não somos seus inimigos. Nós nunca fomos. Queríamos apenas ser seus iguais. Essa oferta ainda permanece. A porta se fechou atrás dela. O conselho sentou-se nas ruínas do seu poder, rodeado pelos fantasmas de 11 milhões de anos, e questionou-se se teriam a sabedoria de aceitar o que estava a ser oferecido. Alguns sim. Alguns não. Mas a maré havia mudado. A galáxia estava mudando. E nada que eles fizessem poderia impedir isso agora. A votação ocorreu em uma manhã tranquila. Sem alarde. Sem grandes discursos. Apenas 400 espécies lançando seu julgamento sobre 11 milhões de anos de história. A moção para dissolver o Conselho Galáctico e estabelecer uma nova Assembleia Galáctica foi aprovada por uma margem de 63%. Não foi unânime. Não precisava ser assim. A velha ordem terminou não com um estrondo, mas com a aceitação silenciosa de que já estava terminada há meses. A embaixadora Helena Vasquez assistiu à contagem final na galeria de observação. Ela não havia falado durante o processo. Ela havia feito sua parte. Agora era hora de outros levarem o trabalho adiante. Ten Vasta encontrou lá após o término da sessão. O antigo Varati movia-se lentamente, seu enorme corpo de pedra rangendo a cada passo. 9 bilhões de anos de existência deixaram marcas que nunca foram totalmente curadas. Você não comemora, ele observou. Não há nada para comemorar, disse Helena. Este é apenas o começo. Construir algo é sempre mais difícil do que demolir algo. Palavras sábias para alguém tão jovem. Helena sorriu. Tenho 61 anos. Pelos padrões humanos, estou chegando perto do fim. E ainda assim você trabalha como se fosse viver para sempre. Trabalho como se fosse morrer amanhã. Isso é diferente. Ten Vaz sentou-se ao lado dela, seus olhos antigos fixos nas estrelas além da janela de observação. Observei sua espécie cuidadosamente nos últimos meses. Tentei entender como seres com vidas tão breves poderiam realizar o que vocês realizaram. E o que você concluiu? Que sua mortalidade é seu maior presente. A voz do velho Varati estava suave e maravilhada. Você sabe que tudo acaba. Você sempre soube. Então você trata cada momento como precioso. Cada conquista é tão urgente. Cada conexão é vital. Ele se virou para olhar diretamente para ela. Nós, que vivemos para sempre, esquecemos essas verdades. Temos tempo a perder, então perdemos. Temos a eternidade para mudar, então nunca mudamos. Você não tem nenhum luxo. Você deve estar melhor hoje, porque pode não ter amanhã. Helena ficou quieta por um momento. Então ela estendeu a mão e colocou a pequena mão contra a pedra antiga do braço dele. Você está mudando agora, ela disse. Você votou na desilusão. Você apoiou o compacto. Depois de 9 bilhões de anos, você escolheu algo novo. Talvez sua urgência seja contagiante. Talvez você sempre tenha sido capaz disso. Você só precisava de um motivo. 6 meses depois, a Assembleia Galáctica realizou a sua primeira sessão formal. O grande salão de convocação foi reconstruído. Os assentos ascendentes desapareceram, substituídos por um arranjo circular onde todos os representantes sentavam-se no mesmo nível. Sem assentos altos. Sem posições de honra. Apenas uma reunião de iguais. Helena já havia se aposentado do serviço diplomático. Seu sucessor, um jovem chamado Marcus Webb, tomou seu lugar. Ela assistiu à cerimônia de inauguração num canto tranquilo da galeria, rodeada por outros ex-funcionários que deram a vida a este momento. A nova carta foi lida em voz alta. Seus princípios eram simples. Nenhuma espécie seria classificada pela biologia. O status seria obtido por meio de contribuição. As disputas seriam resolvidas por consenso. O poder militar seria compartilhado. Ninguém seria chamado de inferior novamente.
Terminada a leitura, representantes de espécies marginalizadas durante milhões de anos levantaram-se para falar. Suas vozes tremiam com emoções que a maioria deles nunca se permitiu sentir. Ter esperança. Orgulho. Pertencer. Um diplomata filho. Suas guelras ondulando com uma alegria mal contida falavam do que aquele dia significava para seu povo. O Crescenvoy, com suas chamas brilhando mais intensamente do que nunca, descreveu um futuro que seus filhos herdariam. Até mesmo os Ritani, humilhados por suas ações e gratos pela misericórdia demonstrada a eles, prometeram ser melhores do que haviam sido. Helena ouviu tudo isso. Ela não chorou. Ela nunca gostou de lágrimas. Mas algo se afrouxou em seu peito, uma tensão que ela carregava há tanto tempo que se esqueceu que estava ali. Estava feito. Não terminou. Nunca terminei. Mas começou. Após a cerimônia, ela escapou da multidão e encontrou um deck de observação tranquilo com vista para a estação espacial. Navios de 100 espécies passam. Suas luzes piscando contra a escuridão. Uma nova civilização dando os primeiros passos. Ela ouviu passos atrás dela. Quando ela se virou, viu uma menina, talvez de 8 ou 9 anos, com cabelos escuros e olhos curiosos. A criança vestia o uniforme de uma família diplomática, uma da primeira geração a nascer nesta nova galáxia. Você é o embaixador Vasquez? A garota perguntou. Eu costumava ser, Helena disse. Agora sou apenas Helena. Minha mãe diz que você mudou tudo. Ela diz que a galáxia é diferente por sua causa. Helena se ajoelhou para olhar nos olhos da criança. A galáxia é diferente porque muitas pessoas decidiram ser corajosas. Eu era apenas um deles. Mas você começou. Você disse a eles que não éramos inferiores. Não. Helena balançou a cabeça suavemente. Nunca fomos menores. Eu apenas me certifiquei de que eles não pudessem mais fingir o contrário. A garota considerou isso por um momento. Então ela fez a pergunta que Helena estava esperando, sem saber que ela estava esperando. Como era a velha galáxia? Antes de tudo mudar. Helena pensou em como responder. Ela pensou na Câmara do Conselho e no peso do desprezo no ar. Ela pensou no medo que escondeu todos os dias durante 40 anos. A dúvida de que talvez eles nunca viriam humanos é válida. Ela pensou no momento. Ela assistiu à votação de classificação e sabia que o futuro do seu povo seria moldado por seres que não se importavam se viveriam ou morreriam. Foi uma lição, ela finalmente disse. A velha galáxia foi uma lição sobre o que acontece quando deixamos que os outros nos digam quanto valemos. E aprendemos com isso. A garota assentiu, aceitando isso com a sabedoria natural da infância. Estou feliz por não ter aprendido essa lição. Eu também, Helena disse. Eu também. A mãe da criança ligou do corredor. A garota se despediu e saiu correndo, seus passos ecoando nos corredores de metal. Helena observou partir. Esta filha de uma nova era, esta criança que nunca saberia o que significava ser chamada de menos ser. Essa foi a vitória. Não as frotas, os tratados ou as manobras políticas. Esta, uma criança que podia sonhar sem limites. Helena voltou-se para a janela. As estrelas se espalhavam diante dela, incontáveis e eternas. Em algum lugar lá fora, as colônias humanas estavam crescendo. Crianças humanas estavam nascendo. Os sonhos humanos tomavam formas que ela não conseguia imaginar. Ela tinha 63 anos. Seu corpo estava começando a falhar da mesma maneira que os corpos falham. Ela não veria o pleno florescimento do que eles construíram. Nenhum humano faria isso. Essa foi a natureza do presente deles. Mas ela já tinha visto o suficiente. Ela tinha visto o medo se transformar em esperança. Ela tinha visto o desprezo se transformar em respeito. Ela tinha visto uma galáxia olhar para a humanidade e finalmente entender que a força não era medida em anos vividos, mas no que você fez com o tempo que teve. Um toque suave soou. Sua nave estava pronta. Era hora de voltar para casa, para a Terra, para finalmente descansar.
Ela deu uma última olhada nas estrelas. Conseguimos, ela sussurrou. Mostramos a eles quem somos. As estrelas não responderam. Eles nunca fizeram isso. Mas Helena Vasqui sorriu mesmo assim. Porque ela sabia a verdade que o antigo conselho nunca havia compreendido. O poder da humanidade nunca esteve nas suas naves ou nas suas armas. Foi na sua recusa em aceitar que eram menos que ninguém. Foi na sua insistência em construir algo melhor, mesmo quando toda a galáxia lhes disse que não conseguiriam. Eles foram chamados de inferiores. Eles responderam levantando todos. Esse foi o presente da humanidade para as estrelas. E as estrelas, finalmente, aceitaram. Helena caminhou em direção ao seu transporte, em direção à casa, em direção ao descanso. Atrás dela, a nova galáxia respirava pela primeira vez. À sua frente, o futuro se estendia como uma mão aberta, esperando para ser preenchido. Foi uma boa maneira de terminar. Foi uma maneira ainda melhor de começar.